Olá, você está no programa Alma Querida. Nesse programa nós respondemos os e-mails que nos são enviados pelos nossos queridos amigos, pelas almas queridas que sintonizam os nossos programas. E esse primeiro e-mail de hoje traz uma questão, que é a seguinte: não comer carne é uma questão moral, de saúde ou as duas? E o missivista diz assim, ou a missivista: obrigado por suas orientações, palavras de luz e caridade para com todos nós. Outro dia, ouvindo o seu programa na Galeria Offline, o senhor falou que não comia carne há mais de 50 anos. Especificamente, eu não como carne há 59 anos. Me interessei muito, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, de tradição carnívora, gosto da culinária vegetariana. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: não comer carne animal é uma questão moral, de saúde ou as duas? É um amigo nosso que faz a pergunta, um homem. Meu querido amigo, alma querida, é interessante que você poderia colocar, inclusive, é uma questão moral, religiosa, de saúde ou as duas. Você poderia colocar 4 coisas também. É uma questão de saúde, uma questão moral, uma questão religiosa, uma questão ecológica. Porque hoje está se falando muito em ecologia também, nessa questão do vegetarianismo. Por que ecologia? Só para você verificar, você sai de carro por essas estradas aí pelo estado, você diz que é do Rio Grande do Sul, mas não diz onde você mora. Mas só imagine, você sai por essas estradas do Brasil, às vezes você roda quilômetros e quilômetros e quilômetros, vendo de um lado uma cerca de arame farpado, do outro lado outra cerca, e depois da cerca pasto, pasto, pasto e pasto. Para quê? São pastos para a criação de gado. Gado que vão terminar, esses bois vão terminar no açougue, e do açougue na panela, e da panela na barriga das pessoas, no ventre das pessoas. Você só imagina, muitas vezes, para administrar uma fazenda que tenha centenas, como eles dizem, de cabeças de gado, são necessários pouquíssimos empregados. É só separar aqui e ali, cuidar de alguma ração, verificar se tem algum doente e manter em cada rebanho no seu piquete. Agora, você só imagine, essas extensões de terra, se estivessem sendo exploradas para agricultura, para plantar arroz, feijão, soja, para plantar hortaliças, você pode imaginar quantos empregos gerariam e quanta comida produziriam, suficiente para sustentar a população do mundo. Mas nós usamos extensões imensas de terra para criar gado, para o abate. Mas acontece o seguinte, não pode fazer uma coisa dessa? Hoje nós já podemos falar isto, tá? O que eu estou falando aqui. Então, eu já estou indo numa onda contrária à maré que sempre esteve aí. Porque o que acontece com o Brasil? Esse programa, eu não sei qual é o nível de audiência dele, mas com certeza não é de forma a criar nenhum problema de natureza econômica, de natureza política ou até de natureza ecológica. Mas veja, quantos alqueires de terra poderiam ser aproveitados para a agricultura, quantas pessoas teriam trabalho e quantas pessoas teriam alimento. Acontece que nós não podemos mudar de uma hora para outra. O Brasil tem uma tradição de ser um dos maiores produtores de carne para o mundo. Então nós exportamos carne. Então, nós somos, via de regra, carnívoros, consumimos muita carne e exportamos carne. Então, há um fator econômico por trás disso. Quem é que levava isso em consideração? Muitas pessoas dizem assim, o Chico Xavier comia carne. Eu não tenho a importância que tinha o Chico Xavier. O Chico Xavier dizia, como carne, sim. Se o Chico dissesse que ele era vegetariano, e se ele, por exemplo, fizesse o discurso que eu faço, poderia acarretar um problema econômico para o Brasil, porque muitas pessoas parariam de comer carne. Aí o Chico comia carne. Como é que ele comia carne?
Dizem as notícias, né? Eu fui pesquisar isso. O Chico comia uma almôndega por semana. Alguém viu o Chico comer quando tinha muita gente? O Chico não vai comer carne, ele comia uma almôndega por semana. Então ele podia comer uma almôndega por semana, não ia fazer mal para ele. O Paulo de Tarso dizia, se você chega em algum lugar, isso para os apóstolos, você não vai criar problema de consciência com ninguém, você vai comer o que puser na mesa. Não vai criar problema de consciência. Naquela época era assim. E mesmo porque, como eu digo sempre, os santos, eles podem ter uma liberdade que nós não temos. Há uma história muito interessante de um discípulo que acompanhava um mestre na Índia, e esse discípulo, como todos os outros discípulos, né, tinha um colégio de discípulos que acompanhava esse mestre. Eles chamam os monges itinerantes. E o mestre comia uma comida diferente daquela que comiam os discípulos. Ele dizia, por que ele come aquela comida e nós temos que comer esta? Ele comeu uma comida diferente. Então, um discípulo começou a questionar muito isso. O mestre um dia chamou o discípulo, olha, vem cá. Os mestres têm sempre uma espécie de sintonia que eles descobrem o que os discípulos estão pensando. Vem cá, você vai comer a mesma comida que eu comer hoje. Ah, oba, vou comer a comida do mestre hoje. Então o mestre pediu uma taça de leite, né, e um maço de pregos. E colocou pregos dentro do leite. E virou o leite na boca com prego e tudo. À medida que ele ia virando o leite, que os pregos iam entrando na boca dele, iam se transformando simplesmente em luz. Então ele tinha essa capacidade de transformar qualquer coisa em luz. Então aí o alimento não vai ter problema, porque o alimento é uma coisa secundária. Outra história interessante é do discípulo que queria, ele tinha inveja do mestre, e ele quis, então, matar o mestre. E o mestre tomava leite. Enquanto eles comiam outra comida, o mestre tomava leite. Então, um dia o mestre pediu para o discípulo preparar o alimento dele, ele veio lá com uma cuia, que seria de leite, mas ele tinha posto cal virgem, né? Com água fica branco como se fosse leite. O mestre simplesmente virou aquilo, né, na boca e começou a tomar. O discípulo imediatamente caiu e começou a estribuchar, passando a mão no ventre, porque ele estava morrendo envenenado. O mestre foi lá, passou a mão no ventre do camarada e disse, isso é para você aprender. Aquilo que você não quer que se faça, você não faça ao seu semelhante. Porque tudo aquilo que você pretender fazer o outro é você mesmo que você está fazendo. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o Abraão, lá no Velho Testamento, ele está na tenda dele, de repente ele olha, e numas árvores a uma certa distância havia 2 cidadãos, que ele, médium que era, já viu perfeitamente que eram 2 anjos, 2 seres do plano espiritual superior. Então ele correu lá para agradecer aquela visita e pediu para que eles entrassem na casa, mas tinham que obedecer ao ritual. Eles eram ritualísticos e o ritual mandava que se lavasse os pés antes de entrar em casa. Então lá vem o Abraão com uma vasilha e lava os pés dos anjos. E os anjos permitem. Isso que é bonito. Depois os anjos, podemos entrar, ele disse, não, agora tem que cumprir o resto do ritual. Manda preparar um carneiro, quer dizer, o cervo cevado, um carneiro, e faz um guisado de quê? De carne. E os anjos comem esse guisado de carne. E comem por quê? Porque para eles, tanto faz que eles estejam comendo carne ou qualquer outra coisa, eles não vão digerir como nós, eles vão transformar tudo em luz, transformar tudo em energia, porque o que é a matéria? A matéria nada mais é do que energia condensada. Os físicos quânticos estão deitando e rolando nisso aí. A matéria nada mais é do que energia condensada. Então quem é capaz de transformar essa matéria em energia, maravilha. Mas nós não temos esta capacidade dos santos, nem dos anjos. Então nós não somos nenhum Chico Xavier, nós temos que agir de maneira diferente. Agora, respondendo o que é, você disse que é uma questão moral, uma questão de saúde ou as duas coisas. Se é uma questão moral, de saúde ou as duas. Eu vou dizer para você, é uma questão de moral, uma questão de saúde, uma questão ecológica, uma questão religiosa, é tudo. Às vezes, os nossos colegas, nossos irmãos vegetarianos dizem assim, não comem carne animal porque não querem matar nada. Aí o outro pega e retruca. Mas acontece que o vegetal tem vida. Você mata o vegetal também é um ser vivente. E tem toda a razão. Então, qual é a explicação que se dá para isso?
Ah, eu tenho medo, né? Tenho dó dos animais. Medo não, tenho dó dos animais. Sou vegetariano porque eu não posso me imaginar comendo os meus irmãozinhos inferiores. Ora, o vegetal também é seu irmão inferior. Também é um ser, né? Que está aí em processo de evolução. O vegetal também tem vida. Nós, um dia tivemos, não é que nós somos vegetais, um dia tivemos uma consciência ao nível de vegetal. E o que é que você é quando você nasce? Nada mais que um vegetal. Tá? Depois você começa a ter instintos, começa a se desenvolver e tal, aí você vai adquirindo certos equipamentos que vão fazendo com que você seja diferente. Vamos falar deles agora. Antes eu quero falar uma coisa. O homem, o ser humano, ele tem um intestino que é comprido, longo. O intestino delgado do homem é comprido. Ora, no intestino delgado é onde se dá a assimilação das energias alimentícias. Então nós temos o intestino comprido. Por quê o intestino comprido? É um intestino que é apto a fazer uma digestão demorada, de alimentos que têm uma digestão demorada. Os alimentos que têm digestão demorada são os vegetais. A carne, quando ela cai no nosso organismo, no nosso estômago, ela é digerida muito rapidamente. E então, ela tem uma característica de, uma vez feita essa digestão muito rápida, ela libera no organismo substâncias, por exemplo, como uma substância chamada putrescina. Putrescina, sabe o que é isso? Vem de coisa, é a putrescina que faz as coisas apodrecerem. Então a carne apodrece no nosso organismo, ela não é digerida, ela apodrece. Tem uma outra substância, imagine os dois nomes dessa substância, além de muitas outras que a carne libera, que se chama cadaverina. Você quer ter putrescina e cadaverina no seu organismo? Você tem que pôr para fora. O que é que vai pôr isto para fora? Uma parte do seu organismo, como se tivesse uma pecinha. Além do corpo físico, que uma pedra também tem, você tem o duplo etérico, que o vegetal também tem. Só que o etérico, ou o duplo etérico, ou o corpo vital do vegetal não é igual ao seu. Porque o corpo etérico do vegetal tem 2 éteres a menos, o seu tem 4. Compreende? O do vegetal ainda tem só 2. O duplo etérico ele é composto de 4 éteres. O corpo etérico é o nosso corpo energético. 4 éteres. O primeiro deles chama-se éter químico. É responsável pela digestão, pelo anabolismo, ou seja, vai retirar do alimento aquilo que convém para você. E pelo catabolismo, vai pôr para fora aquilo que não convém a você. Então, vamos admitir que você se chame José. Tudo aquilo que pode vir a ser José é assimilado. É o processo anabolizante. Aquilo que não serve para ser José tem que ser jogado para fora. Porque se ficar no José, vai destruir o José. Quem faz esse trabalho de assimilação e desassimilação é o éter químico, que tem um polo positivo e um negativo. O positivo assimila, o negativo põe para fora. Tudo que entra em você, José, vai ter que se transformar para você pegar aquilo que serve para ser José e deixar. Vai te dar energia, te ajudar a viver. Aquilo que não serve para ser José, você tem que pôr para fora. Quem é que faz esse trabalho? O éter químico. Acontece que você come carne, vai liberar putrescina, cadaverina e uma série de resíduos tóxicos dentro do seu organismo. O éter químico, pelo polo positivo, na assimilação, vai pegar tudo que serve para você. O que não serve, precisa pôr para fora, mas não dá tempo. Por quê? Porque o intestino é comprido, até chegar lá na ponta para você pôr para fora, já infectou seu organismo. Sem contar que, normalmente, se você come carne, você bebe cerveja, ou senão você come demais. E antes mesmo que o éter químico termine de fazer o processo metabólico, anabolismo, catabolismo dá o metabolismo. Antes de consiga fazer a metabolização, pegar energia e soltar o que não presta, você já está colocando um hambúrguer, passando o hambúrguer para os peitos, comendo uma coxinha, comendo mais alguma coisa. Então, coitado do éter químico, tem que pôr todo o exército novamente a trabalhar. Aí fica, nossa, não dá tempo, o que é que nós vamos fazer? Estou aqui brincando de exército de éter químico, né? O que é que nós vamos fazer e agora?
não tem problema. É como se tivesse um comandante dizendo assim, vamos fazer o seguinte, é uma saída não muito boa, mas é a que nos resta para manter essa anta viva. Vamos colocar todos esses tóxicos, vamos depositar em algum lugar. Mas onde é que nós podemos depositar? Nas células adiposas, cria gordura. Ou se não, faz o seguinte, deposita em forma de cinza nas artérias. Mas as artérias vão ficar apertadas, vai aumentar a pressão. Paciência, mas pelo menos ele vai continuar vivo, mesmo que seja com pressão alta, vai continuar vivo. E continua vivo. E aí, o éter químico, de repente, você toca mais hambúrguer para os peitos, né? Precisa trabalhar mais. Não tem mais energia, não tem mais soldado. Vai fazer o quê? Requisita soldados do nosso quartel vizinho. O quartel vizinho é o éter vital, que é responsável pela circulação do sangue, pelo calor corporal e pela libido. Então, o éter químico tira a energia do éter vital. Se o éter químico tira a energia do éter vital, o que acontece? Você já está com pressão alta, porque foi feito uma série de depósitos na parede das artérias, a sua pressão está aumentando, por causa da alimentação errada. Aí o que acontece? O éter químico tira a energia do éter vital. O éter vital fica sem força para impulsionar o sangue. A pressão está mais alta, precisaria de mais energia e tem menos. Olha só que situação que foi criada. Então o que o éter vital faz? Pede energia emprestada do terceiro éter. O terceiro éter é o luminoso, que é dos sentidos. Então, o que vai ocorrer aí? Você já está com energia baixa no éter químico, energia baixa no éter vital, vai abaixar a energia do éter luminoso. Aí, os seus sentidos ficam deficitários. O que vai acontecer? É triste você... Um dia desse eu estava assistindo um DVD na televisão de uma palestra, e tinha aquele auditório grande, e foi deprimente ver o auditório. A câmera, de repente, começa a pegar o auditório. Pessoas jovens, muitos jovens assistindo à palestra. A grande maioria usava óculos. Por quê? Porque é como se o éter luminoso, com menos energia, não pode fazer sentidos perfeitos. Você não pode ter uma visão perfeita, uma audição perfeita, uma sensibilidade perfeita. Você precisa ficar cada vez com coisas cada vez mais pesadas para te fazer reagir. Então, o éter luminoso também fica sem energia. Os seus sentidos vão ficando obliterados. Só que você precisa fazer força para ler, fazer força para dirigir, né? Então você vai te gastar energia. Aí você vai roubar energia de quem? Do quarto e último éter, que é o éter refletor. O éter refletor é o responsável pela memória. Rogando a Deus que me abençoe e pedindo a vocês que rezem por mim, né? As pessoas sempre falam o seguinte: como é que o senhor consegue ter essa memória desse jeito? Como é que o senhor com 75 anos, provavelmente esse programa quando estiver indo ao ar já terei feito 75 anos, que vai ser por esses dias. Como é que o senhor com 75 anos consegue ler essas letrinhas desse jeito? Consegue ler sem usar óculos? Como é que consegue dirigir sem óculos? Na sua carta não diz que o senhor precisa de óculos. Como é que é possível uma coisa dessa? É porque a alimentação é a mais leve possível. Não vou fazer com que o éter químico precise das energias do éter vital, nem o vital do luminoso, nem o luminoso do refletor. Então, a outra coisa que dizem, né? Primeiro, os sentidos. A sua visão é muito boa. E depois, como é que o senhor consegue ter essa memória? Acredito, graças a Deus, que seja por causa também da alimentação. Porque quando todos os éteres vão ficando deficitários, o último a ficar deficitário por perder energia é o éter refletor, que é o da memória. Aí você começa a ter caso muito cedo com o Dr. Aus, aquele alemão famoso, né? Que gerou uma doença chamada mal de Alzheimer. Né? Então você fica esquecido. Então, veja você. É uma questão moral? Sim, porque você está fazendo bem para você. Se você não fazer, é imoral você não fazer bem para você não fazer bem para o mundo. É uma questão de saúde? Sim, expliquei tudo para você o porquê. Ah, mas algumas pessoas precisam de carne, dizem eles, né? Mas as pessoas precisam de carne. Se você não come carne, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Aí eu falo, pode ser que seja verdade, mas um desafio eu tenho para fazer. Explica a minha situação. Eu tenho 75 anos e tenho 59 de vegetarianismo. Aos 16 anos me caiu nas mãos, né? Eu não me pejo de falar que livro era. Um livro
da Casa Publicadora Brasileira. Se não me engano, é uma editora da Igreja Adventista, que falando a saúde depende da cozinha, uma coisa mais ou menos assim. Eu li aquele livro e fiquei, né, assim, assustado com tantas informações que trazia sobre a questão alimentar. Então eu decidi ser vegetariano. Ah, lá em casa é tão difícil ser vegetariano. Eu sou filho de mineiros, sou mineiro também. As minhas irmãs, tinha muitas mulheres na família, eu tinha 11 irmãos só. Muitas mulheres. E mulher mineira sabe cozinhar muito bem. Mas, tire a carne do cardápio das mineiras, elas ficam como se estivessem com a perna quebrada, mancas. E eu tive que ser, vou ser vegetariano. Imagina, né? Vai achar vegetal. Então o que eu fiz? Morava na zona rural, eu cerquei com bambuzinhos em volta da casa, cerquei uma área que tinha o que aquela área? Não tinha, acho que nem sequer 200 metros quadrados, mas vocês não imaginem o que é possível de se produzir em 200 metros quadrados de horta, né? Na beira da cerca era o lugar dos tomates. A minha mãe dava verdura, dava tomate, dava daquela horta para todo mundo, a família inteira comia mais eu, né? Mas era uma gostosura. Na hora do almoço eu ia lá, pegava um pé de alface, lavava e fazia uma baciada de salada, os tomatinhos, tal, etc. E aquela salada, como diz o caipira, mandava para os peitos, né? E vivi muito bem. Eu vou continuar batendo papo talvez um pouquinho mais sobre essa questão do vegetarianismo depois do intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta.